Você tem medo de ser julgado? Tem medo do julgamento alheio, do que as pessoas podem dizer a respeito de uma postagem que você faz nas redes sociais, uma roupa diferente que você use, a forma como você usa o seu cabelo? Você tem medo de postar um vídeo como esse falando e ser julgado porque é uma exposição muito grande, as pessoas vão estar ali atentas para ver se você comete um erro de português, se você tem algum problema de fala, se você se veste mal, se o seu dente está sujo, se você colocou uma maquiagem errada, e aí você fica paralisado, aterrorizado, com medo de julgamento alheio. Talvez seja o seu caso. E por causa daquele vídeo que eu postei ontem, falando sobre a prática, sobre falar e fazer os vídeos, as pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo: poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo das pessoas ficarem ali me reparando, me criticarem, me julgarem. E sabe, talvez esse seu medo começou na sua infância. Talvez você foi repreendido de forma muito dura pela sua família, pelos seus pais, por algum professor. Talvez você adquiriu esse medo porque viu outras pessoas serem repreendidas de forma muito dura. Então você criou esse medo, esse bloqueio, de ser corrigido, julgado, que as pessoas comentem, sobre algum erro seu. Mas pode ter certeza que isso é criação que está aí só na sua mente. E eu cresci numa família de julgadores. Era muito comum eu ver na minha família os adultos, ainda quando eu era pequena, julgarem as pessoas pelo seu corpo, pelo seu peso, pela sua forma de se vestir, pela sua forma de falar. E as pessoas eram rotuladas, por apelidos que representavam aquilo que essas outras pessoas eram. E eu cresci com isso muito fixo na minha mente. Para mim, todo mundo era assim. Todo mundo era como aqueles que eu tinha, por exemplo, que colocavam apelidos nas outras pessoas por causa dos defeitos dessas outras pessoas. Defeitos segundo o olhar errado deles próprios. E foi muito difícil para mim desconstruir isso. E no meu processo de desconstrução disso, para eu poder entender que nem todo mundo era assim, eu passei para um outro extremo. O extremo de achar que eu era muito importante. Quando eu imaginava que se as pessoas estivessem cochichando, era sobre mim que estavam falando. Se as pessoas estivessem falando, eu chegasse num lugar e o assunto parasse, era porque o assunto era eu. E então um dia eu ouvi que eu não era tão importante assim, que as pessoas poderiam estar falando de outros temas, de outros assuntos, sobre outras coisas. E não é só uma pessoa que tem chegado para mim e reclamado disso, que passa pelo mesmo processo que eu passei. Porque geralmente chega para mim pessoas com problemas parecidos, até mesmo para que eu possa ter experiência para orientá-los. Foi então que eu comecei a fazer um exercício reverso. Eu comecei a pensar: eu tenho 7.000 e poucos seguidores e só recebo 20, 30 likes. Então não é tanta gente assim que está focada em ver o meu trabalho. E aquilo começou a soltar o peso das minhas costas, E eu comecei a me sentir mais leve para me expressar, para falar, para partilhar o meu trabalho. É claro que eu tenho certeza absoluta que o meu trabalho atinge muito mais pessoas, só que as pessoas admiram, olham, observam, criticam, mas não vão lá para dizer: eu vi, estou aqui te dando um like. Mas essas pessoas não são importantes então. Então é para aquelas que são importantes, para aquelas que merecem ouvir o meu trabalho, é que eu tenho que me preocupar. E essas me conhecem e me valorizam.
Então, talvez seja o seu caso hoje, se achando de menos porque as pessoas podem te criticar ou te achando demais porque as pessoas podem estar falando de você e você é o motivo das conversinhas. Não, as pessoas não estão preocupadas com você, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Mesmo porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais individualistas. Então não se preocupe com as pessoas, se preocupe em praticar, se preocupe em fazer o seu melhor, se preocupe em falar sendo você mesmo, sem se preocupar com o julgamento alheio e sabendo que o seu trabalho está sendo feito para quem precisa. E quem critica muitas vezes não precisa do seu trabalho, mas outras pessoas precisam e muitas podem merecer ouvir. Faz assim, a partir de hoje, prometa a você mesmo que você vai fazer esse trabalho, o que você precisa fazer, gravar os seus vídeos, fazer as suas postagens, partilhar da forma que você queira partilhar, sem se preocupar com plateia. Faça como se ninguém fosse ver. Talvez isso tire dos seus ombros o peso de ter que agradar alguém. Você não tem que agradar ninguém. Você tem simplesmente que passar a sua mensagem da melhor forma que você consiga, da forma que você esteja preparado para passar hoje, nesse momento. E amanhã você vai ser melhor e depois de amanhã melhor ainda. Mas tenha certeza que as pessoas que valorizam o seu trabalho, as pessoas que te conhecem, você sabe quem são. E para essas, com certeza, você não precisa provar mais nada. Mas eu também posso deixar para você uma dica para que você jamais seja criticado. Sabe qual é? Não faça nada. Não faça nada. Viva no anonimato, durma, acorde, saia na rua, coloque um capuz na cabeça. Assim você não vai ser criticado por nada, por ninguém. E aí você vai ser irrepreensível, porque não vão ter o que falar de você. Porque as pessoas só atiram pedras em árvores que dão bons frutos. Se você não tiver nada de valor, você não vai ser atacado, nunca, jamais. Então não se preocupe com isso, vai viver a sua história, vai fazer o que você precisa fazer. Porque quando o sininho tocar, quando o seu nome for chamado e o seu tempo acabar, aí sim não vai restar mais tempo para que você possa ser quem nasceu para ser.